Olá, bem-vindos ao canal do GS Maria de Nazaré, que tem por objetivo o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Hoje falaremos sobre o capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, nos itens 7, 8, 9 e 10. Mas antes vamos nos ligar com Jesus, pedindo que nos abençoe neste momento, nos dando compreensão e discernimento. Graças a Deus. Então, iniciando, nós vamos lembrar que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42, traz o seguinte ensinamento de Jesus. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais àquele que vos quer tomar emprestado. Então, se para nós ainda é difícil entender esses ensinamentos, o que dizer daqueles que viviam sob a lei de Moisés, que dizia olho por olho, dente por dente? Isso era entre os homens um motivo de orgulho que se convencionou chamar ponto de honra. Isso levava os homens a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto. Porque naquele tempo, quem não se vingava do seu ofensor seria considerado um fraco. Mas essa lei, ela estava em harmonia com aquele tempo. Nascida do orgulho, cada vez mais se dava a exaltação da personalidade, o que parecia justiça para aqueles que não conseguiam se elevar além das paixões terrestres. Aí vem Jesus e diz: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Imaginem Jesus dizer isso àquela humanidade que vivia sob as leis de Moisés, onde imperava o orgulho, o ódio e o desejo de vingança. Assim entendemos que há mais coragem em suportar um insulto do que revidar. Quanto mais elevarmos nossos pensamentos acima da vida material, menos seremos magoados pelas coisas da terra. Quanto mais evoluídos formos, menos sofreremos com a atitude do nosso próximo. E eu tenho um exemplo aqui sobre Gandhi, que diante de um pedido de desculpas, disse não ter nada para desculpar. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, aquele que venceu o orgulho e a vaidade não se ofende com o que lhe possam fazer. Esse exemplo de Gandhi nos mostra o quanto sofremos desnecessariamente. Somos capazes de perder amigos ou familiares simplesmente por uma palavra mal interpretada por nós ou uma discussão inútil que o nosso orgulho não permitiu que nossa compreensão se aflorasse para apaziguar em vez de revidar. Então, ao contrário de Gandhi, estamos cheios de mágoas
precisando dos pedidos de desculpas, porque a nossa vaidade e nosso orgulho não nos permite perdoar. Então, quando a gente não consegue perdoar um mal que nos façam ou uma discussão inútil, é muito difícil, sofremos muito, porque essa mágoa que fica dentro de nós, ela nos maltrata muito. Aí temos sensações de impotência, ficamos também entristecidos por aquilo que não soubemos perdoar na pessoa que nos ofendeu naquele momento. Deixamos de observar as dificuldades dessa pessoa que nos ofendeu. E é importante para nós, para que a gente possa amenizar esse sofrimento que nos traz tanta mágoa, é tentar compreender o outro. É pensar em que situação ele estava para ter tomado aquela atitude. Porque pelo conhecimento que nós já temos, o nosso dever é entender as atitudes do nosso próximo. E se conseguirmos fazer isso, teremos mais facilidade para perdoar, para entender esse ensinamento de Jesus. Então, amar ao próximo, como Jesus nos ensinou, é um dever. Já aprendemos isso, que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas perdoar alguém que nos fez um grande mal é divino, é de Deus. Então, eu acho que vale muito a pena a gente se empenhar para vencer essa dificuldade que ainda trazemos de uma forma muito grande dentro de nós. Jesus não pede grande esforço para nós através desse ensinamento. Ele não quer que amemos ao nosso semelhante da forma que amamos um ente querido, um amigo, mas que não devemos odiar. Devemos enxergar o nosso inimigo com uma atitude de ajuda. Não vamos nunca conseguir um inimigo conseguir amar um inimigo como conseguimos amar um amigo. Mas se Jesus nos passa esse ensinamento, é porque ele tem certeza que podemos adquirir essa virtude. Então vamos ver no item 9, que nos fala sobre a vingança, que temos uma mensagem de um espírito protetor chamado Gilles Olivier, em Paris, em 1862. E ele nos mostra que a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Por isso, a vingança é um dos últimos vestígios desses costumes selvagens. Ele diz ainda que quem se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. Então, e quanto ao item 10, que nos fala sobre o ódio, temos também uma mensagem de Fenelon em Bordeaux, 1861, que nos diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo vos deu o exemplo desse devotamento missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. Então vamos entender que é uma dificuldade tão grande esse ódio, esse orgulho que ainda carregamos e que dificulta tanto a nossa evolução espiritual. E aí eu me pergunto, como soa para nós
à luz do nosso tempo, esse ensinamento de Jesus? Será que já conseguimos nos analisar em relação a isso? Por que é tão difícil praticar esse ensinamento? E a resposta é simples. A nossa dificuldade é combater em nós um defeito que é considerado a maior chaga da humanidade, o orgulho. Então, esse orgulho, junto com a vaidade que existe em nós, impede de colocar em prática esse ensinamento que só nos trará benefícios. Por isso é preciso entender bem o que Jesus quis dizer. Então, Jesus não condenou a defesa, mas condenou a vingança, condenou o ódio. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Então, quando Jesus disse para apresentar a outra face, ele apenas quis dizer que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar uma injustiça do que ele próprio cometer uma, ser enganado do que ser o enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Então vamos refletir sobre esse testemunho de Jesus para que possamos olhar para nossos inimigos, para aquelas pessoas com quem temos tanta dificuldade de relacionamento, não com o mesmo amor que devotamos àqueles que nos querem bem, mas com atitude cristã, perdoando, enviando-lhes boas vibrações, para que também possamos ser perdoados, como sempre pedimos ao nosso Criador na prece que Jesus nos ensinou. Dizemos sempre: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então devemos ter um pouquinho mais de atenção com o nosso orgulho, com essa nossa dificuldade, para que assim a nossa prece seja bem entendida pelo nosso Deus Pai Criador. Então essa reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, agradecendo a todos, pedindo a Jesus que nos fortaleça muito para que possamos continuar a nossa evolução espiritual através da nossa mudança interior. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.